Olá, aluno, seja bem-vindo a mais um encontro da nossa disciplina na modalidade virtual. Lembrando mais uma vez que as nossas atividades presenciais ainda se encontram suspensas, tá? Porém, o nosso processo de ensino e aprendizagem permanece aqui na modalidade à distância, tá certo? Então hoje é dia da nossa disciplina Jogos e Brinquedos na Infância, tá certo? Bom, e a gente começa, né, falando aí sobre o que nós vimos na semana passada, né? Iniciamos o segundo capítulo, que trata da fundamentação teórica sobre o jogo e brincadeira. Então, na semana passada, por meio de um autoaprendizado, eu solicitei que vocês realizassem uma atividade onde nós questionávamos um pouco sobre Rousseau e a sua visão em torno da infância, né, e do processo educacional. E hoje nós vamos ver mais um autor que trata desse pensamento, desse olhar diferenciado sobre a criança. Lembrando mais uma vez que a criança ela era vista como um adulto em miniatura, né, que não tinha ali a sua fase devidamente respeitada, e com o passar do tempo, através de um processo histórico, né, esse olhar sobre essa criança vai se modificando. E como a nossa disciplina ela trata sobre a importância dos jogos e das brincadeiras no processo educacional, nós estamos vendo nesse segundo capítulo alguns teóricos, né, que vão dar todo esse embasamento para essa fundamentação. E o teórico de hoje é o Frederick Froebel, ou Froebel, como alguns gostam de chamar, tá? Bom, Frederick Froebel, ele vai ser um filósofo alemão, tá? Ele que muito cedo perde a mãe dele, vai ser criado apenas pelos pais e pelos irmãos, né? E usa a herança da mãe dele para cursar filosofia, né? Ele entra no curso de filosofia, isso lá na Prússia. Ele, dentro da faculdade, vai também despertar um interesse por arquitetura, e após a sua formação ele vai ser professor de desenho lá na Prússia, tá? E essa função exercida pelo Froebel vai ser de fundamental importância para que ele venha a desenvolver todo o conhecimento dele, né, e toda a teoria dele em torno da criança, tá? O Froebel ele vai ter esse processo interrompido durante a Guerra Prussiana, e com o fim da Guerra Prussiana ele volta, né, novamente a exercer a sua função, só que dessa vez, né, de uma maneira mais veemente, empregando todo o pensamento dele, né, do que ele realmente pensava e acreditava ser o ideal para a educação, em específico aqui para a educação infantil, né? Então, Froebel ele acreditava que por meio da educação o homem não só tem acesso ao conhecimento, então a educação não era apenas um meio de acesso ao conhecimento, mas também de um acesso a Deus, né? O Froebel ele vai ter muito essa ligação da educação, né, e a ligação com Deus. Tanto que o Froebel ele considera o jogo, né, em específico o jogo cuja atividade se dá ao ar livre, como uma conexão em Deus, né, uma conexão com Deus, tá certo? Então ele vai ter muito essa concepção aí de ligação com Deus através da educação, né? Então, para ele, essa educação se manifesta em sua espiritualidade, na natureza, né? Aquilo que acontece, né, entre o homem, o Criador, e a natureza. Então, o Froebel ele determina, né, na visão dele, na concepção dele, de que
a educação, por meio da educação, o homem não busca apenas o conhecimento, mas busca também essa ligação, esse acesso com Deus, tá? A concepção de Froebel também, ele vai tratar muito da valorização dos interesses e necessidades da criança, né? Então, olha só, ele começa a olhar que a criança ela tem interesses específicos, interesses próprios, ela tem necessidades que precisam ser ali atingidas nessas necessidades, tá? E ele vai então, né, estimar que a criança ela possui uma individualidade, né? Ela precisa estar inserida dentro de uma coletividade, né? Justamente para que ela tenha, né, essa sua valorização respeitada e despertada, tá certo? Ele vai também tratar muito da harmonia, né, entre a direção, a liberdade, o individual e o coletivo, né, que deve existir uma harmonia, né, entre esses atores aí, né, entre a direção e a liberdade, e entre o ser individual e o coletivo. Ele vai tratar também, né, vai trabalhar a ideia de que o desenvolvimento da criança é um desenvolvimento natural e é necessário, né, que essa criança ela possa se libertar, né? Então, por meio da ação da libertação, né, da liberdade, para que essa criança possa ali se desenvolver, né? O Froebel ele vai acreditar na concepção de que a criança ela já tem tudo de bom, né? Mas por meio da educação é que ela vai realmente transparecer tudo aquilo que ela tem, né? A criança, portanto, necessita de cuidados frequentes para que ela possa se desenvolver. E mais, o estímulo dado a essa criança nessa sua fase de vida, esse indivíduo, né, enquanto criança, vai fazer com que ele se desenvolva um indivíduo melhor, né? Ou seja, a maneira como nós trabalhamos com essa criança vai refletir lá na sua vida adulta, né? Então é importante que essa criança seja estimulada, como eu cito em alguns exemplos, né? Se lá na tua educação infantil, né, na tua família ou no teu ambiente escolar, né, o professor, teus familiares, eles não estimulam um desenvolvimento motor, por exemplo, você vai crescer um adulto com grandes dificuldades motoras, né? Às vezes o simples ato de cortar uma folha de papel em linha reta com a tesoura é uma grande dificuldade para determinados adultos, e isso é reflexo lá da tua educação infantil, que provavelmente você não foi estimulado a isso, né? Então a criança ela precisa realmente ser estimulada, né, para que ela possa se desenvolver e crescer um adulto melhor, e não apenas na questão motora, mas na questão psicológica, né, se tornar um adulto com caráter, um adulto mais humano. Então tudo isso são reflexos da educação infantil, né? Então, para que ela se desenvolva, né, é necessário ter toda essa liberdade de ação, esse estímulo com a criança, para ela poder se tornar um indivíduo melhor, tá certo? A necessidade de educar a criança desde que nasce para garantir o pleno desenvolvimento do ser humano. Então, o Froebel ele acreditava, né, que a criança, a partir do momento que ela nasce, ela já precisa, né, ser educada para que ela possa realmente se desenvolver e se tornar esse ser humano melhor. Porém, essas ideias do Froebel, elas foram muito contestadas lá na Alemanha do início lá do século XIX, né? Vão contestar muito esse pensamento dele, e ele vai ser perseguido por isso, tá? Tanto que ele vai ter que deixar o seu país, né? E vai lá para Suíça. E lá na Suíça ele vai entrar em contato com Pestalozzi, né? Vai conhecer o trabalho do Pestalozzi e vai junto com Pestalozzi desenvolver, né, uma teoria das fases
de desenvolvimento da criança, né? Que na visão deles se dava de forma gradual, né? Então aquela criança que antes era enxergada como jovens adultos, né, na visão do Frobe e do Pestalozzi, será um indivíduo que está vivenciando ali um desenvolvimento gradual que vai passar pela infância, pela meninice, pela puberdade, pela mocidade, até se atingir a maturidade e aí esse indivíduo, né, se desenvolver para se tornar um adulto complexo, né? Então essa concepção de adulto complexo já é uma concepção do século XIX, né? E está muito associado ao pensamento do Froebel e do Pestalozzi, né? Posteriormente, o Froebel ele vai, né, fundar a sua própria escola, né, de educação infantil, né? Ele é considerado o pai do jardim de infância e ele tem uma visão muito romantizada desse jardim de infância, quando ele afirma que os alunos, né, as crianças, elas são como plantinhas de um jardim e o professor, ele é o jardineiro, né? Então qual é o papel do jardineiro para com uma planta, né? Cuidar para que aquela planta possa ali se desenvolver, crescer forte, né, e dar frutos. Então essa era a visão lá do Froebel em relação à educação infantil, né? Então ele acaba ali criando, né, os jardins de infância, tá? Com esse pensamento, né? Então o que acontece? Dentro dessa criação do Froebel, né, dos jardins de infância, em que ele vai trabalhar, né, a percepção sensorial, a linguagem, né, a linguagem oral, a natureza, a vida, né, fazendo essa ligação aí com Deus, né, na concepção dele, na visão dele, nós vamos perceber que o Froebel ele vai também trabalhar com o brinquedo, né, e com a ludicidade, tá? Onde ele vai perceber que os brinquedos eles têm uma grande capacidade lá no seu processo, né, de desenvolvimento da criança, né? O Froebel é bem interessante por ele ter trabalhado anteriormente como professor de desenho lá na sua atuação, né, enquanto professor, ele construía os brinquedinhos dele de pano, né, dos mais variados materiais e dava para essa criança e começava a observar, né? Então por isso que eu falei para vocês que foi muito importante para ele esse momento da vida dele para ele desenvolver a sua teoria, né? Então ele observava e ele vai dizer ali que o brinquedo, enquanto brinquedo pedagógico, ele é a base do aprendizado, porque ele vai estabelecer uma relação entre o mundo interno e o mundo externo. O que é isso? Quando o professor lhe dá o brinquedo para a criança, a criança então está tendo contato com o mundo externo, é o mundo externo se aproximando da criança. E quando a criança está com aquele brinquedo, ela vai deixar fluir de dentro dela toda a sua capacidade, todo o seu poder de desenvolvimento. Então é o mundo interno que está ali aflorando, né? Então essa ligação, essa via de mão dupla entre mundo interno e mundo externo seria, na visão do Froebel, a base do aprendizado, tá certo? E o Froebel ele vai elaborar essa concepção de importância dos brinquedos, né, dos jogos, enquanto jogos educativos, né, enquanto fatores voltados para a educação, depois de observar que não existia uma adequada relação entre o jogo, né? O jogo ele era muito visto como uma recreação, né? Apenas ali para um momento de relaxamento das crianças, né? Então o Froebel ele vai, né, se colocar contra esse pensamento de que o jogo deveria ser utilizado apenas como um momento de relaxamento, né, ou ali de recreação, né? Ele vai dizer que o jogo ele é importante para
o desenvolvimento educacional, né? E não apenas para dar aquele relaxamento para a criança, né? Então, ele, né, vai nos dizer o seguinte, que através do jogo, tá, a criança ela vai se desenvolver, né? Ela vai realmente aprender, ela vai realmente proporcionar, né, o que ela tem de melhor, né? O brincar é uma das principais formas de aprender, é uma das principais formas de se ensinar, né, de se apresentar ao mundo. Então o Froebel ele nos diz que através do brincar, através do jogo, a criança ela aprende, o professor ensina e apresenta todo mundo para essa criança, né? Antes desse pensamento dele, né, como que era visto o jogo? Né? Como eu disse agora há pouco, uma recreação, né? Os jogos eram utilizados apenas para favorecer o ensino de conteúdos escolares, né? Ou então como recurso para um diagnóstico de personalidade infantil, né? E o Froebel vem justamente a mudar toda essa visão que se tinha, né? Através lá do seu jardim de infância, né? As kindergartens, né? Então, para o Froebel, o jogo na educação ele é imprescindível, se torna o eixo da pedagogia, tá certo? Lá dos jardins de infância, né, das kindergartens. A metodologia do Froebel, ela consistia, né, nos dons, né, são quatro características aí da metodologia do Froebel. Os dons, que seriam os materiais, né, que permitiam a realização das atividades denominadas de ocupações, né? Então teria lá o tecido, papel, enfim, vários materiais que poderiam ser utilizados, né, como ocupações na metodologia do Froebel, que seriam aí os dons, né? Então os brinquedos e os jogos, né, também outra característica da sua metodologia, pois através das atividades simbólicas livres, né, o Froebel ele tinha algo bem interessante, que ele realizava atividades internas com as crianças, né? E logo depois dessas atividades internas ele ia para um ambiente externo, onde nesse ambiente externo ele ia ter lá as cantigas de roda, as brincadeiras, né? Ter esse contato com a natureza, como nós dissemos anteriormente, era muito importante para o Froebel, né? Ele acreditava nessa ligação, nessa conexão com Deus, tá? Então os brinquedos e os jogos, né, sempre acompanhados de músicas, de movimentos corporais, né? Temos aí o exemplo das cantigas de roda, os brinquedos, né, que eram utilizados para a realização de atividades imitativas e livres, né, justamente para trazer aquele mundo interno da criança, né, para o contato com o mundo externo, tá? E os jogos, que eram as atividades livres, né, com emprego lá dos dons, né? Olha aí que bacana essa ligação aí dessa última característica da metodologia do Froebel com a primeira, né? Os jogos sendo aí utilizados com o emprego dos dons, né? Que eram os materiais ali produzidos, né, para serem utilizados na kindergarten, né? São os jardins de infância, tá certo? Gente, então a gente vai finalizando, né? Isso foi uma breve explanação aí sobre o pensamento do Froebel em relação ao jogo, né, e a brincadeira, né, a concepção dele para a criança, tá? E aí eu deixo para vocês aí as páginas, né, que foram utilizadas, tá? Na verdade não são essas aí, tá, gente? Eu vou repassar aqui para vocês. Foi da página 30 até a página 32, tá certo? Eu acabei não editando aí essa parte, tá? Então da página 30 até a página 32, tá? E reforço mais uma vez para vocês, tá bom? Que nós não estamos de férias, isso não é recesso. Fiquem em casa, mas vamos estudar, tá bom? Acesse os fóruns se ficou alguma dúvida aí, tá?
Manda mensagem lá no fórum, assista as videoaulas, acesse seu ambiente virtual, manda um e-mail se for preciso, tá? E vamos dar prosseguimento aí ao nosso processo de ensino-aprendizagem, tá bom, galera? Beijo para vocês e até a próxima aula.